E aí galera, tudo bem? Aqui é a Paradinha Esportiva, estamos na área. A gente vai contar histórias de jogadores que já foram presos. Aproveitando aí a infelicidade aí, na verdade, né? Estão investigando aí o que o Ronaldinho Gaúcho aprontou, além de falsificar o passaporte. Uma história triste. A gente aproveitou esse momento aí para lembrar de outros jogadores que já foram presos. Fazendo algumas ressalvas, né? Não entrar nos jogadores assassinos, então, enfim, que cometeram crimes hediondos. E a gente também deixou de fora os caras que não pagam pensão alimentícia, senão essa lista ia ficar extensa, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para contar essa historinha para vocês aí. Roda a vinhetinha aí da Paradinha, Gabriel Tiepo. É isso aí, amigos, estamos de volta e lembrem-se, vocês podem acompanhar a Paradinha Esportiva também no formato podcast, no Apple Podcast e também no Spotify, lá no ClickTube. Bom, vamos começar essa lista com um cara que também usou um passaporte falsificado e ficou preso. Júnior, olha que história curiosa, o Júnior, atacante do Vitória, foi campeão baiano em 2010. E o que aconteceu, meus amigos? No dia seguinte ele foi preso porque havia falsificado um passaporte. Ficou uma noite na cadeia e depois foi liberado, mas pela lembrança aí do Ronaldinho, né? Infelizmente o Ronaldinho aparentemente não só falsificou um passaporte, aliás, de outro país, né? Uma coisa muito mais complicada, enfim, está numa situação mais complicada, mas o Júnior falsificou um passaporte também e acabou sendo preso por uma noite. É, amigos, essa história de falsificar documentos não acaba muito bem, não. O Leônidas da Silva, um dos maiores craques que o futebol brasileiro já deu, né? Inventor da bicicleta, né? Levou o Brasil ao terceiro lugar na Copa do Mundo de 38, né? Colocou o Brasil em outro patamar, né? Tá na moda aí os flamenguistas, né? Estamos em outro patamar. O Leônidas da Silva conseguiu colocar o Brasil em outro patamar já em 38, né? E ele foi preso, por quê, meus amigos? Falsificou um certificado militar ali para não ter que ir para o exército, né? Aí acabou ficando preso 8 meses num quartel em Realengo, lá no Rio de Janeiro, e aí depois saiu e fez história no São Paulo. Mas até o Leônidas da Silva já teve que ficar preso por conta de documento falsificado, meus amigos. O diamante negro, inesquecível Leônidas da Silva. Bom, meus amigos, vamos para o terceiro caso aí de jogadores que já foram presos. Uma história triste, né? Muito esquisita. O Breno, zagueiro do São Paulo, tinha sido uma grande revelação no São Paulo. Foi jogar no Bayern de Munique, na Alemanha. E aí um dia, não sei se estava deprimido, com problemas familiares, enfim. A casa dele pegou fogo, né, na Alemanha, e depois descobriram que ele havia provocado o incêndio, né? Uma situação complicadíssima, enfim, ele acabou sendo punido pela justiça alemã, e aí ficou um ano preso, né? Até depois foi para a liberdade condicional, enfim, né? É uma situação bem complicada, só depois conseguiu sair da Alemanha, hoje está jogando no Vasco, né? Mas um jogador aí que surgiu como grande promessa, teve essa prisão no meio do caminho aí, que atrapalhou muito a carreira dele, problemas psicológicos do Breno, né? É uma história realmente muito complicada. Breno, jogador foi revelado pelo São Paulo Futebol Clube. E aí, galera, o próximo da lista, Edmundo, o animal. O Edmundo não era animal só dentro de campo, infelizmente, né? Hoje tá bem como comentarista lá na Fox, enfim, mas realmente era um pouco estourado. O Edmundo teve aquele caso, né, que 3 pessoas morreram no acidente de carro e ele só ficou uma noite preso, né, enfim, apesar de ter sido condenado. Mas antes disso, né, a gente vai relembrar um outro caso, que o Edmundo foi jogar pela Libertadores em 95 pelo Palmeiras, antes desse acidente ainda, né, porque quando ele teve esse acidente aí, ele estava no Flamengo já, estava no Palmeiras disputando a Libertadores. O que aconteceu, meus amigos? Acabou o jogo no Equador. O Edmundo lá não gostou do cinegrafista, disse que tinha tropeçado no fio do cara, meteu uma bica na câmera, o cara estava filmando, quer dizer, a imagem rodou o mundo inteiro. E o que aconteceu? O Edmundo chegou a ter a prisão decretada, não podia sair do quarto lá do hotel do Equador, ficou 3 dias preso lá, até conseguir a liberação e poder voltar para o Brasil. Quer dizer, o Edmundo já tinha passado por essa situação constrangedora, e na época ele teve a companhia lá do saudoso Valdir Joaquim de Moraes, que morreu recentemente, né, um grande preparador de goleiro, depois virou auxiliar técnico de vários técnicos, estava lá no Palmeiras na época, e aí se propôs a ficar com o Edmundo lá no Equador. A delegação do Palmeiras voltou, e aí o Edmundo ficou lá sozinho com o Valdir Joaquim de Moraes mais alguns dias até conseguir ser liberado, saiu de carro direto para o aeroporto e voltou para o Brasil. Situação lastimável. E aí, meus amigos, a número 1
para dar uma amenizada aí, uma história mais engraçada e inusitada. O grande Vampeta. Vampeta, meus amigos, estava jogando no Kuwait. E no Kuwait, meus amigos, como em vários países árabes, é proibido você beber. E o que aconteceu, meus amigos? Teve uma blitz, o Vampetinha foi pego na blitz lá com 6 litros de vinho caseiro, e aí ficou uma noite preso lá no Kuwait. Grande Vampeta, né? Isso foi rapidinho também, né? VaptVupt saiu, mas pelo menos foi para beber um pouquinho, né? O Vampeta queria beber um pouquinho, enfim, tentou driblar a lei lá no Kuwait e acabou sendo pego em flagrante. Meus amigos, atendendo a pedidos, temos aqui um bônus nessa lista de 5. Não chegou, o cara quase foi preso também, né? Mas não cometeu nenhum crime, né? Na verdade, ele simulou um sequestro, meus amigos. Somália, em 2011, jogava no Botafogo. O que aconteceu? Estava atrasado para o treino, resolveu inventar uma historinha. Em vez de ir para o treino atrasado, foi para a delegacia lá, inventou que tinha sofrido um sequestro relâmpago e tal. Aí se complicou, não sabia explicar qual era a arma, não sei o quê. O que a polícia fez, meus amigos? Viram lá pelo vídeo do prédio que ele estava lá em tal horário, descendo do elevador atrasado, enfim. E aí ficou aquela situação constrangedora, né? Para não pagar a multa lá de atraso no Botafogo, ele inventou um sequestro. E aí, infelizmente, começou a decaída dele no Botafogo, né? Não conseguiu se firmar mais e tal, não chegou a ser preso, né? Mas foi processado, enfim, né? Porque inventou um sequestro aí. Grande Somália, hein, meus amigos? Que coisa! É isso aí, galera. Gostaram da paradinha esportiva de hoje? Então, curte lá na página do ClickTube, acompanha a gente aí pelas mídias sociais e estamos na área. Se quiserem fazer sugestão aí para os próximos episódios, estamos por aí. Um grande abraço a todos, se o coronavírus deixar.